Todos discutem quem será a próxima superpotência, mas estão errados. Não haverá mais superpotências, e é por isso que, vamos ser claros, as condições que criaram as superpotências, as circunstâncias únicas dos séculos 19 e 20, não existem mais. O jogo mudou fundamentalmente. Você pode pensar no status de superpotência como uma espécie de placar, porque o status de superpotência não é uma coisa só, são 6 coisas ao mesmo tempo: alcance militar, escala econômica, independência energética, geografia estratégica, domínio tecnológico e alianças. Cada uma é importante por si só. O problema é que qualquer país que queira dominar globalmente precisa se destacar em todas as áreas ao mesmo tempo, o que é bem mais difícil do que parece. E é por isso que todos os grandes concorrentes, como a China, a Índia e até mesmo a União Europeia, inevitavelmente ficam aquém. E no final, vamos colocar todos os concorrentes de volta no placar para que você possa ver exatamente onde cada um se encaixa. Superpotência não é só ser poderoso ou influente. França é influente, Arábia Saudita poderosa, mas nenhuma é superpotência. Uma superpotência representa domínio em múltiplas dimensões de influência simultaneamente: militar, econômica, tecnológica e geográfica. Tudo isso ocorreu simultaneamente, em escala global. O Império Britânico chegou perto, mas carecia de certas capacidades industriais e sofria sobrecarga imperial. A União Soviética tinha um poderio militar enorme, mas sua economia era frágil, acabando por desmoronar sob seu próprio peso diante dos Estados Unidos após 1991. Bem, isso foi algo diferente. Aquilo foi realmente um momento unipolar. Uma superpotência com a maior economia do mundo, a melhor tecnologia e moeda de reserva, a geografia mais protegida e as redes de alianças mais densas. Era tudo em todo lugar, tudo funcionando junto, tudo ao mesmo tempo. Você pode pensar no conceito de se tornar uma superpotência global como um jogo de estratégia, onde você está projetando o império perfeito. É necessário pontuar alto em todas essas áreas. A primeira é o alcance militar, mas isso não quer dizer que basta ter um exército forte com muitos tanques para vencer o inimigo mais próximo. Você deve projetar seu poder além dos oceanos, formando uma marinha de águas azuis capaz de atuar em qualquer lugar com impunidade. Você vai precisar de bases em vários continentes e de capacidade para vencer guerras a milhares de quilômetros de casa. O alcance militar é o indicador mais claro, mas depende totalmente da categoria número 2. Escala econômica. O PIB importa, claro, mas você também precisa de um mercado interno gigantesco do qual outras nações dependam para ter acesso. É preciso uma moeda universal e influência econômica para recompensar aliados e punir inimigos em qualquer lugar. Sua economia depende de energia, a terceira categoria. Se alguém pode cortar sua luz, você não é superpotência. Você precisa ter vastos recursos domésticos ou cadeias de suprimentos totalmente seguras que não possam ser interrompidas. E hoje, isso está se tornando mais difícil do que nunca. Ajuda se você tiver defesas naturais, que se enquadram na nossa quarta categoria, chamada geografia estratégica. Defesas naturais dificultam muito uma invasão. Oceanos, montanhas e vizinhos amigáveis. Ajuda se você controlar pontos estratégicos, rotas marítimas, estreitos, sistemas financeiros, infraestrutura de internet e cadeias de suprimentos tecnológicos, levando à quinta categoria, domínio tecnológico. É necessário ter controle quase monopolista de tecnologias críticas que outros países não conseguem replicar facilmente. Ser muito bom em fazer smartphones um pouco melhores a cada ano não conta. Falamos de um domínio tecnológico onde todos praticamente alugam o futuro de você. Por fim, é essencial ter parceiros confiáveis que fortaleçam seu potencial, formando uma arquitetura de alianças. Parceiros potenciais precisam aceitar sua liderança em crises, hospedar bases militares e adotar ou tolerar seus padrões culturais. Existem ainda outras categorias a considerar. A população influencia a geopolítica, especialmente com taxa de natalidade estável e demografia favorável. A influência e a história diplomática e cultural importam. Tudo isso faz parte de categorias subjetivas de soft power, difíceis de definir empiricamente. Mas, em geral, se você criasse a superpotência ideal do zero, faria algo parecido com isso. Um país gigantesco, com oceanos protetores dos dois lados, centenas de milhões de pessoas, recursos energéticos para séculos, o centro financeiro do mundo, monopólios tecnológicos. Outros não têm bases militares em todos os continentes nem aliados presentes quando necessário.
Isso era possível em 1945, quando os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial com 50% do PIB global, infraestrutura intacta e um monopólio nuclear. Em 2026, tudo mudou. As antigas regras das superpotências não servem mais. 3 mudanças principais tornaram o modelo anterior obsoleto. Motivo número 1. A guerra não compensa mais. Antes, conquistar era lucrativo. Roma cresceu conquistando províncias produtivas. A Grã-Bretanha formou um império que acumulou riquezas pelo comércio e extração. A expansão dos Estados Unidos também trouxe territórios e oportunidades. Hoje, a economia se inverteu. A guerra moderna é economicamente destrutiva. Veja a invasão da Ucrânia pela Rússia. Até o fim de 2024, estimativas indicam que a Rússia gastou mais de 200 bilhões de dólares e sofreu centenas de milhares de baixas. Para ganhar o quê? Territórios devastados, com infraestrutura destruída, sanções internacionais e status de pária? Isso custou à economia cerca de 1,3 trilhão de dólares até 2026, segundo estimativas. Um exército que consumiu décadas de estoques da era soviética, o Ocidente também não se saiu muito melhor. Mesmo guerras modernas supostamente bem-sucedidas, raramente se pagam. Pesquisadores da Universidade Brown estimam que, em 20 anos, as guerras globais ao terror custaram cerca de 8 trilhões de dólares aos Estados Unidos. No Iraque, o suposto prêmio do petróleo iraquiano nunca se materializou como um benefício que chegasse perto de compensar os custos. Lá e em outros lugares, apesar da superioridade tática e tecnológica, as decisões políticas e a retirada estratégica criaram enormes vácuos de poder. A região segue tão instável quanto antes, então por que a guerra deixou de compensar? A riqueza moderna depende de cadeias de suprimentos, trabalhadores qualificados e tecnologia. Tudo que as bombas destroem, não conquistam. Você pode assumir uma fábrica de semicondutores, mas sem engenheiros, fornecedores e clientes, ela vira apenas um peso de papel caro. O problema nuclear persiste. Guerras entre potências nucleares podem escalar e destruir a civilização. A crise dos mísseis de Cuba mostrou que quanto mais próximas duas superpotências de um conflito direto, mais perto estamos da aniquilação. Isso impõe um limite ao quanto se pode conquistar. Guerras de guerrilha e insurgências modernas tornam ocupações muito caras. A Grã-Bretanha passou por isso com o fim do Império. Os Yeohei-senseis aprenderam da pior forma no Vietnã, Iraque e Afeganistão. A Rússia já havia aprendido isso no Afeganistão e está reaprendendo essa lição na Ucrânia. Não dá mais para bombardear tudo e virar uma superpotência. Em instantes, veremos por que a China entende essa lição melhor que todos e como isso molda sua visão estratégica. Vamos ao segundo motivo. A dominação econômica gera oposição própria. É um paradoxo. Quanto mais economicamente dominante você é, mais procuram reduzir a dependência de você. Historicamente, sempre foi assim. No século XIX, a Grã-Bretanha dominava o comércio global, mas sua riqueza atraiu concorrentes como Alemanha, Japão e Estados Unidos, que começaram a desenvolver indústrias para desafiar seu domínio. Identificar ideias principais, manter nomes próprios e eventos, reduzir frases sem perder sentido, preservar perspectiva original, garantir gramática correta. Eles queriam emprestar dinheiro a países em desenvolvimento em troca de infraestrutura, influência e dependência econômica. Em 2023, a China já havia investido $1 trilhão em mais de 150 países. O resultado, como vimos, foi uma forma de reação transparente que não teria sido possível há 100 anos. Países do Sri Lanka à Zâmbia, endividados e enfrentando dificuldades, acusaram a China de diplomacia da armadilha da dívida. Ambos os lados talvez devessem prever isso. No entanto, em vez de parceiros leais, a China criou parceiros ressentidos que agora buscam alternativas. O porto de Hambantota, no Sri Lanka, foi arrendado à China por 99 anos após o país não pagar empréstimos, tornando-se símbolo global de empréstimos predatórios. A supremacia do dólar americano provocou oposição. As nações do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passaram anos discutindo alternativas ao comércio baseado no dólar. Após os Yeohei congelarem os ativos do Banco Central Russo em 2022, até aliados americanos passaram a diversificar reservas, temendo serem os próximos. A China avançou no yuan digital para diminuir a dependência do dólar. A coerção econômica leva países a diversificarem, não a se submeterem. O poder econômico agora é autolimitante. Se você se torna dominante demais, acaba ensinando todo mundo a começar a contornar você.
E agora é hora do motivo número 3. A tecnologia não pode mais ser monopolizada, e isso é uma mudança sísmica na conquista do status de superpotência. A Grã-Bretanha monopolizou por décadas a tecnologia da Revolução Industrial, garantindo sua dominância. Os Estados Unidos lideraram a computação, tecnologia aeroespacial e nuclear por uma geração após a Segunda Guerra Mundial, garantindo status de superpotência. Hoje, isso é impossível, pois a informação circula instantaneamente. O que antes levava anos para ser aprendido por meio de espionagem agora aparece em artigos acadêmicos, registros de patentes e bancos de dados hackeados em questão de meses, se não semanas. A engenharia reversa costumava levar décadas nos anos 1950, hoje pode acontecer em menos de um ano. Parte do problema é que o talento é globalmente móvel. Estudantes chineses conquistam doutorado no MIT, Stanford, Harvard e Yale. Engenheiros indianos atuam no Vale do Silício e depois voltam para casa, levando conhecimento. Em 2023, a China formou 3,6 milhões de graduados em STEM por ano, em comparação com 820 mil nos Estados Unidos. Não é possível monopolizar o conhecimento quando seus criadores circulam livremente entre fronteiras. A espionagem cibernética e a manufatura offshore destruíram os monopólios tecnológicos. O suposto roubo dos projetos do F-35 pela China teria acelerado o desenvolvimento do caça furtivo J-20 em anos. Quando a Apple terceirizou a produção do iPhone, a Foxconn, uma fabricante multinacional de eletrônicos sediada em Taiwan, aprendeu a dominar todo o processo de fabricação, não apenas a montagem. O padrão se repete em todo lugar. Smartphones criados nos EU em 2007 hoje têm um mercado dominado por empresas chinesas. No campo da IA, a China está liderando em pesquisa e talento, publicando mais artigos sobre o assunto do que os Sempumewa. Mais de 80% de todos os painéis solares enviados ao redor do mundo, que foram inventados nos laboratórios Bell, nos TDAWA, em 1954, agora são fabricados pela China. A difusão do conhecimento acelerou drasticamente para quem busca monopólio. Tecnologias que levavam 50 anos para se espalhar em 1950 hoje se disseminam em menos de 5. Você não consegue aproveitar vantagens temporárias para alcançar domínio duradouro. Essa é a nova realidade. Guerra não compensa. Domínio econômico gera oposição e tecnologia não pode ser monopolizada. Essas mudanças alteraram o possível. Agora vejamos o que isso significa para os países, que todos acham que serão superpotências um dia. E podemos testar os critérios no candidato óbvio, se alguém parecer ser a próxima superpotência. É a China, segunda maior economia, com cerca de 18 trilhões de dólares em PIB. Um exército moderno com porta-aviões, caças furtivos, mísseis hipersônicos e liderança em 5G, veículos elétricos e produção de painéis solares. Uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Isso deveria funcionar, certo? E funcionaria, até você ver do que a China depende para manter as luzes acesas. A China importa aproximadamente 70% do seu petróleo e 45% do seu gás natural. O grande problema é que a maior parte dessa energia chega de navio pelo Estreito de Malaca, uma passagem estreita entre a Malásia e a Indonésia. É um ponto de estrangulamento vital, controlado por aliados dos Estados Unidos. Isso mostra que toda a economia, indústria, cidades e forças armadas da China dependem de energia. Essa energia passa por um estreito que a marinha do Zedai-Zaula pode fechar em poucas horas. Em crise em Taiwan, vira trunfo do Zedano-Zidawa. A China sabe disso e por isso investe em oleodutos da Rússia e do Cazaquistão, mas eles não substituem o petróleo trazido por navios. A geografia ainda dificulta a situação. A China está cercada por rivais e potenciais rivais. Índia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, todos são aliados dos Estados Unidos ou estão se equilibrando contra o poder chinês. A Rússia é uma parceira de conveniência, não uma aliada confiável em nenhum sentido. Todos competem na Ásia Central e a Rússia teme a expansão chinesa de longo prazo para a Sibéria. E como dissemos antes, a iniciativa do Cinturão e Rota da China criou ressentimento, não aliados leais. Depois, há a questão demográfica. A população da China chegou ao auge e agora diminui. A ONU projeta que a população deles agora vai despencar de 1,4 bilhão para menos da metade desse número, ficando abaixo de 800 milhões até 2100. A força de trabalho deles está caindo, menos trabalhadores, mais aposentados e custos maiores. Isso é o oposto de uma trajetória de superpotência. Analisando os 6 critérios de superpotência, o veredito sobre a China é uma potência regional forte, mas não uma superpotência global.
Se a China não alcançar esse nível, o próximo candidato é ainda mais desafiador. A Índia tem muitos jovens, algo que a China está perdendo rapidamente. E em um instante, vou mostrar por que essa vantagem é real, mas também porque isso ainda não é suficiente para alcançar o status de superpotência. Com cerca de 1,5 bilhão de pessoas e uma idade média de quase 29 anos, eles têm a força de trabalho que a China precisa desesperadamente. Eles são bastante democráticos, o que facilita a construção de alianças com o Ocidente. A geografia deles é defensável, com montanhas ao norte e oceanos ao sul. Os problemas da Índia estão no restante, especialmente na economia. O PIB da Índia é cerca de 4,1 trilhões de dólares, um quinto do da China e um sétimo do dos Eitinhua. A renda per capita é de 2.600 dólares, indicando consumo interno limitado. A infraestrutura de energia está atrasada. Quedas de energia são frequentes, estradas ruins e portos mal administrados. A armadilha da renda média é uma grande ameaça, militarmente. Na verdade, é bastante forte, pelo menos regionalmente, mas não tem absolutamente nenhuma projeção global. A Marinha da Índia é voltada para a defesa costeira, não para a projeção de poder em águas profundas. Eles não conseguem sustentar operações expedicionárias além do sul da Ásia, e não fazem isso desde que faziam parte do Império Britânico durante a Segunda Guerra Mundial. E quando foi a última vez que você ouviu falar de uma base militar indiana na África, Europa ou América Latina? Nunca. Elas não existem. Tecnologia. A Índia se destaca em TI, centrais de atendimento, desenvolvimento de software e operações de back-office. Sim, seu computador pode ter sido comprometido e pedem que compre cartões presente imediatamente. Porém, inovação e domínio na fabricação ainda estão distantes disso por enquanto. Ainda importam a maior parte do hardware militar e dependem da Rússia, apesar do alinhamento com o Ocidente. Na energia, a situação é parecida com a da China. A Índia importa cerca de 85% do petróleo, principalmente da Rússia. Como a China, é vulnerável ao Oceano Índico. Estrangulamentos bloqueiam o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo do Oriente Médio, paralisando a economia da Índia. Pode parecer que 1 bilhão de pessoas deveria significar poder automático, mas o tamanho da população por si só não importa desde que a industrialização tornou a produtividade mais importante do que números brutos. Então, qual é o veredito sobre a Índia? Importante ator regional, mas ainda distante do status de superpotência. Agora, vejamos um concorrente impecável em questões financeiras. A União Europeia parece ótima para ser a próxima superpotência global. Se você acreditar que um bloco de estados com ideias semelhantes pode agir como um só. Seu PIB combinado chega a quase 20 trilhões de dólares, rivalizando os Estados Unidos. Ela tem uma população respeitável de 450 milhões de pessoas. É forte nos setores aeroespacial, automotivo e de bens de luxo. E o principal é que possui uma arquitetura de alianças integrada. É literalmente uma união de estados. Eis porque a União Europeia parece uma superpotência no papel, mas fracassa na prática. Quando precisa agir como um só país, não consegue. É o problema do comitê. Militarmente, a União Europeia não possui comando unificado. A França tem armas nucleares e busca autonomia estratégica, enquanto a Alemanha subfinanciou suas forças armadas por décadas. O orçamento de defesa dela era cerca de 1,5% do PIB até a invasão da Ucrânia pela Rússia, que os forçou a agir. Já os países da Europa Ocidental querem negociar com a Rússia. Essas posturas não se complementam. A União Europeia depende quase totalmente dos Estados Unidos para projetar poder e garantir proteção nuclear em crises. Líbia, Síria e Ucrânia, entre outros, a Europa costuma esperar liderança dos Estados Unidos. 27 forças armadas distintas formam um comitê incapaz de definir prioridades, não uma força forte. A guerra entre Rússia e Ucrânia revelou grandes vulnerabilidades na independência energética, tornando a Alemanha dependente do gás russo. Os gasodutos Nord Stream forneciam cerca de 55% do gás importado pela Alemanha antes da guerra, até a interrupção do fornecimento. Os preços da energia subiram na Europa, levando países a tomar medidas de emergência. A transição para as energias renováveis é incompleta e descoordenada entre os Estados-membros, mas a falha fatal é a unidade política. Hungria impede consenso sobre Rússia, França e Alemanha divergem em política fiscal, energia nuclear e defesa. O governo italiano muda frequentemente. Não se pode ser uma superpotência sem consenso em política externa. O Brexit mostrou que a estrutura é reversível, pois o Reino Unido saiu. A União não é permanente.
O veredito sobre a Europa. É um bloco econômico e potência regulatória importante, mas longe de ser uma superpotência unificada. Agora vamos descartar outros candidatos. Primeiro, o urso na sala. A economia da Rússia, com PIB de 2,2 trilhões de dólares, é menor que a da Itália. Sua demografia está em queda e a população diminuindo. A expectativa de vida dos homens é de cerca de 68 anos menor que em países como Síria, Palestina, Venezuela e Coreia do Norte. A guerra na Ucrânia expôs fraquezas militares, corrupção, logística ruim e equipamentos antigos. São uma potência regional com armas nucleares. Apenas isso. Brasil, Indonésia e Nigéria podem se tornar potências emergentes, mas todos carecem de elementos críticos. O Brasil tem recursos, mas falta infraestrutura, tecnologia e poder militar. A Indonésia tem grande população, mas pouca presença econômica ou militar global. A Nigéria tem boa demografia, mas enfrenta instabilidade governamental e falta de infraestrutura. A demografia isolada não torna um país uma superpotência. Se fosse assim, talvez Bangladesh dominasse o mundo. Vamos rever nosso placar. A China falha em independência energética, geografia estratégica e alianças. A Índia falha em escala econômica, alcance militar, tecnologia e independência energética. A União Europeia falha em poder militar, independência energética, geografia e, principalmente, unidade política. A Rússia nem sequer é uma consideração real, mas mesmo que fosse, ainda falharia em economia, demografia e tecnologia. Todos os concorrentes falham em várias categorias. Percebam um padrão. O que substitui as superpotências na nova ordem mundial? Potências regionais. China no leste asiático, Índia no sul da Ásia e Eritreia nas Américas. Domínio por área. UANEA lideram em tecnologia e finanças, China na manufatura e União Europeia dita padrões regulatórios globais. No passado, as superpotências controlavam tudo. Agora parece que no futuro controlarão apenas parte das coisas. O mundo tende a se tornar multipolar e um pouco mais estável pela dependência mútua. Mas, durante crises inevitáveis, quem organiza a ação coletiva? A globalização nos interligou tanto que não é possível dominar ou controlar um sistema do qual se depende. O século XX criou as condições para superpotências com os monopólios tecnológicos das guerras mundiais e os legados coloniais. O século XXI tem regras diferentes. Superpotências são coisa do século passado, e os Ixáciua podem ser a última que veremos. Agora, vá conferir o fim do império da superpotência dos Estados Unidos começando aqui, ou clique neste vídeo em vez disso.